Nós sabemos que a sociedade moderna nos trouxe muitas facilidades, também contribuiu para a nossa qualidade de vida. Mas, por um outro lado, nós temos alguns questionamentos em relação às relações amorosas. Hoje, o que traz a terapeuta de família Rosane Delgado para a gente bater um papo é justamente isso, né? Essas facilidades aí da sociedade, aqueles bônus que a gente anda contabilizando, que a gente chama hoje de sociedade pós-moderna. Será que ele mudou nossa visão do amor, Rose? Seja bem-vinda. Boa noite, Magda. Bom estar aqui novamente. Então, essa dinâmica, né, que nós estamos vivendo em termos de sociedade, que tudo é muito rápido, tudo é pronto, a gente tem uma necessidade que as coisas possam ter um retorno imediato para a gente, está interferindo também na nossa forma de se relacionar consigo mesmo e com os outros. Né? E daí, como é que fica essa relação com o tempo? É uma exigência sobre esse tempo? Porque a gente tem aqui algumas questões, por exemplo, né? Na rapidez desse mundo, ainda há espaço para o que a gente chamava de eternidade? Parece uma coisa assim absurda você pensar nisso, não é? É verdade, porque antes até, sei, uns 30 anos atrás, a gente pode até assim, ter uma vivência e entender o que seria eternidade, porque a gente tinha uma referência de eternidade. Então, o que a gente pode pensar em termos de referência de eternidade quanto relacionamento é que geralmente os casais apaixonados, eles tinham planos de, vamos ficar juntos para sempre. Tem a ver com essa condição da eternidade. E hoje já não é esse discurso. As pessoas fazem uma certa força para que as coisas deem certo, mas não com essa perspectiva de que dure para sempre. Então é sempre, normalmente as pessoas entram já, digamos assim, até certo ponto, elas não entram inteiras no relacionamento. E esse não entrar inteira tem a ver com a questão do nível de comprometimento naquela relação. Né? As pessoas estão desaprendendo a se relacionar? Até certo ponto a gente pode entender que sim. Dentro de uma perspectiva de um autor chamado Bauman, ele traz a questão do conceito do amor líquido, né, das relações fluidas, da liquidez do relacionamento, dessa coisa, quando a gente pensa líquida, essa coisa rala, que às vezes não tem aquela consistência, aquela liga, aquela coisa que conecta as pessoas, né, de uma maneira assim mais de vínculos afetivos mais profundos e não superficiais, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente entende que as pessoas elas estão cada vez mais a gente interagindo com um número maior de pessoas, mas o nível de profundidade nessas relações é muito superficial. Então a gente pode até ver um exemplo no Facebook, muitos de nós temos, né? Então alguns têm mais de 500 amigos no Facebook, né? Você está colocando um exemplo que eu acho bem interessante, até para a gente tentar aqui uma análise sobre ele. Me fala. Certo. E quais aquelas pessoas que de fato são os nossos amigos, né? Que realmente nós podemos contar, que a gente se sente à vontade com a pessoa. E até um tempo atrás, na época dos nossos avós, nossos pais, eles já tiveram uma vivência do que quer ser amigo de alguém, ou também do outro ser amigo dele, de uma forma diferente. Às vezes, muitos deles não tinham nem 50 amigos. Sim. Né? Eram pessoas que se relacionavam, mas não tinham assim, amigos no conceito daquela época. Né? Mas isso não significa que nós estamos dando um peso errado a uma rede social? Porque na minha geração, por exemplo, né, você ter uma agenda cheia, que não era Facebook, né? Você ter uma agenda cheia não significava que o nível de relação que você tinha com aquelas pessoas era de proximidade. Eles são contatos, né? O que eu percebo muitas vezes é que as pessoas realmente fazem do Facebook, daquele círculo, o seu círculo, e acham que aquilo é uma relação. Tomar cuidado com isso, talvez. Isso, e você trouxe um ponto muito importante, que hoje o que também traz essa condição dessa realidade do relacionamento mais ralo, né, mais fluido, ele está muito relacionado com o que as pessoas estão mais vivenciando, a condição da fantasia, daquilo que elas imaginam, do que elas desejam, na verdade a necessidade de suprir um prazer mais imediato, então está havendo uma troca daquele prazer, a substituição, né, daquele prazer momentâneo que se busca, ao invés de buscar algo que seja um prazer mais duradouro, mais assim, seguro, que hoje não existe, né? Seria interessante a gente avaliar o fato de que quando você está numa relação ali no Facebook, você desconecta e conecta a hora que você quiser. Só que quando a gente vai pensar em termos de pessoas... Não é?
Isso, então a gente está tratando as pessoas como se fosse um objeto, né? E é por isso que tem essa relação com a questão da sociedade atual, né? Hoje, até um tempo atrás, até né, quando eu era criança, tinha aquela coisa, não, quebrou, vamos consertar. Hoje em dia, quebrou, joga fora. Vamos comprar outro, né? E você vê que isso é uma questão que envolve uma mentalidade. E essa mentalidade, ela é vivenciada nas relações também. Só que isso é muito perigoso. Porque isso traz também a gente vê uma necessidade de amadurecimento das pessoas, que parece que está sendo tardio, não está acontecendo. E induz a certos atos, né? Isso, porque até certa forma, até certo ponto, é uma forma de pensar, é uma forma de enxergar as coisas. E na hora que a gente transfere para o outro essa forma de enxergar, é muito sério. Até um exemplo também do Facebook, é que muitas vezes daquelas 500 pessoas, muitas delas você cruza na rua, ou você nem reconhece a pessoa, De fato. ou ela nem te cumprimenta. É muito estranho, a pessoa tá ali no meu Face, a minha amiga no Face, mas cruzo com ela na rua, ela não me cumprimenta. É muito estranho. Ou então, outra situação que eu acho muito esquisita, que às vezes você tá lá, pessoas que você nunca viu, você não sabe da onde, elas te chamam para ser amigas no Face. Eu acho também muito estranho. Você acha? Eu ainda acho estranho. Porque é como você enxerga a ferramenta, é isso? Porque, por exemplo, eu enxergo a ferramenta Facebook não como uma forma de fazer relacionamentos que sejam voltados a mais profundidade, mas, por exemplo, que você tenha um círculo, que você pode fazer uso também desse círculo e se aprofundar na amizade já é outra coisa. Mas não que você faça uso daquela ferramenta para criar vínculos. Isso, mas aí é que a gente vai ver a questão o nome que é usado são amigos. Né? De qualquer forma, são amigas, nessa conotação que eu estou colocando, né? De repente, eu acho que até ele pode funcionar como essa rede de contatos, fazer um network, como é que você está falando aí. Eu acho ótimo, não vejo nada contra. Mas na hora, tem algumas nomenclaturas que de repente elas não cabem bem em termos de denominação né, delas, para você encaixar em determinado tipo de ações. Então é isso que cria essa distorção, né, que muitas vezes interfere na nossa forma de se relacionar. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o que está por trás da sua intenção, né? Que sentimento eu vejo em relação a tudo isso que você está falando, quando a gente fala de superficialidade, de emoções e de relacionamentos. A gente percebe hoje uma sociedade, como você falou, que descarta tudo com muita facilidade. E de onde vem isso? É só o que a pós-modernidade nos ofereceu? Quer dizer, fica para outras gerações essa visão de vínculo afetivo, real. As novas gerações não vão ter isso. É preocupante, né? O que está por trás de tudo isso? É só essa visão realmente do uso do computador, da tecnologia mais presente na nossa vida? Ou pode ter mais coisa aí? Eu acho que tem uma questão moral também. A gente está vivendo crise de valor, talvez não só no Brasil, mas geral, né? E principalmente aqui, a questão dos valores. Ele também interfere nisso, e quando a gente pensa em valor, a gente vai pensar assim, o meu valor, ele está dentro de uma perspectiva consumista, capitalista, ou ele está numa perspectiva de mais humanização, mais assim, preocupação com o outro. Então isso tudo é uma rede de influências, né, de questões. A família, então, por mais que exista esse contexto, a gente pode entender que ainda existe esse núcleos familiares ou pessoas que geralmente elas se aproximam para construir uma família, que elas têm um objetivo, uma perspectiva de poder educar aqueles filhos de uma forma que eles possam, na verdade, não estar imune a esse contexto, mas que eles possam ver perspectivas de forma que eles possam enxergar a outra pessoa não só como um objeto, mas como uma pessoa de fato. Você sabe que a gente trouxe uma matéria aqui que vem bem de encontro a isso que você falou em relação ao Facebook, de mães se comunicando ou só pelo WhatsApp ou só pelo Facebook. Nossa, que triste, que desanimador. Aí é bem desanimador, porque não entra só na questão de você aceitar ou não aceitar uma pessoa. Você está falando da relação com o seu filho, a relação com o seu marido. Isso acontece entre casais também. Né? São pesquisas que foram feitas e a gente está vivendo essa realidade aí por quê? Então, a gente entende que o relacionamento ele se tornou algo superficial, ou seja, vou me conectar com você, mas sempre mantendo uma distância que eu não consigo me desenvolver em termos emocionais, porque para a gente se desenvolver em termos de maturidade, a gente precisa do contato direto com o outro, né? Claro, não esquecendo das nossas individualidades, né? Sem um estar invadindo a individualidade do outro.
Mas esse contato da gente poder estar o pele a pele, olho a olho, né? Você poder falar assim, na cara da pessoa que você não gostou, você ouvir também o que a pessoa não gostou do que você fez, do que você falou, isso nos ajuda bastante a gente poder ir se regulando. Quando a gente põe a net para fazer essa mediação, aí usa aquela situação, não quero mais falar com você, vou desconectar você ou vou excluir você. Então isso é muito cruel, é perverso também, né? Isso faz com que a gente repense hoje quantas ferramentas nós estamos inserindo nas nossas vidas, né? Tantos WhatsApps, tantos Facebooks, tantas outras redes sociais que você inclui na sua vida com isso, com o objetivo apenas de tornar as suas relações descartáveis. É verdade, então é importante muito bem pensar, a pessoa não se permitir entrar nesse nível de fantasias, ela poder assim, optar pela realidade sempre vai ser a melhor opção, porque a fantasia vai te deixar numa situação assim, que vai te desconectar do que está acontecendo, desconectar de você, desconectar das pessoas. Então nunca é a melhor saída, né? Então é um convite à reflexão para um final de semana de feriado prolongado, onde normalmente as pessoas se entregam ao computador, né? Esquecem das relações pessoais. Daquele amigo que pode estar no Facebook, sim, acredito eu vou te contrariar um pouquinho, mas que pode receber um convite para um café e um bate-papo. Isso é ótimo, não? Né? Com certeza. Ou para aquela pessoa que você acaba conhecendo também pelo Facebook, pelos interesses que elas têm com você, né? Dentro dos seus interesses, e que você também chama para um grupo ou para um café. Claro, com certeza. Então, mais café na sua vida, mais bate-papo presencial, tá bom? Verdade. E é isso, Rosiane, obrigada pela sua participação, Obrigada a você. sempre o nosso bate-papo com a Rosiane é bem gostoso. Você também pode interagir com ela pela nossa página do Facebook ou também deixar o seu recadinho para ela no blog que ela tem com todos esses artigos e outros. Não só esse que ela apresentou hoje, mas outros artigos também. E assim vai correndo a vida. A gente já vai chegar lá em julho, hein? Julho chegando. Para julho a gente vai montar um outro calendário com muitas outras informações para o nosso pessoal em casa. Tá bom? Tá bom. Você, obrigada pela sua participação. A gente volta, né? Amanhã a gente tem reprise, sábado também e domingo também. Aí segunda a gente vem com um novo conteúdo bem fresquinho, bem gostoso. Tenho certeza que você vai curtir aqui no nosso Pós-Mulher. Um grande beijo e até lá.